Aleluia, glória a Deus, mais um culto da Igreja Evangélica Nova Aliança. É um prazer ter você conosco, é um prazer e uma grande alegria saber que você está nos assistindo, saber que você está compartilhando esse link da Igreja Nova Aliança de Augustinópolis. É um prazer saber que você tem nos escutado, tem escutado a palavra de Deus. É uma alegria também saber que você tem ficado firme nesse tempo, que você não tem desanimado, que você não tem desistido. Então é mais um culto para que Deus possa falar poderosamente ao nosso coração. E eu quero começar o culto nesta noite, nesse momento, lendo que está lá em Filipenses capítulo 4, verso 9, que diz assim, verso 6 quer dizer: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Olha que coisa maravilhosa que tem na palavra de Deus, para nós não ficarmos ansiosos por coisa alguma, mas que tudo nós possamos apresentar para Deus. Toda ansiedade, se você está ansioso, se você está preocupado com alguma coisa, coloque diante de Deus, através das orações, através das súplicas. Então coloque diante de Deus, e nesse momento eu já te convido a fazer isso, a colocar toda a preocupação, todo o medo, toda a angústia, coloque diante de Deus. Se é algo que está trazendo desconforto, se é algo que está tirando o teu sono, a tua paz, coloque agora nesse momento diante de Deus. Vamos orar juntos, e eu creio que Deus vai escutar as nossas orações. Creia que Deus vai estar aí com você, ouvindo as tuas orações. Então, onde você está, feche os teus olhos, vamos orar, vamos pedir a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, meu Pai, reunidos como igreja, clamando e pedindo o Senhor, meu Pai. Senhor Deus, e baseado na tua palavra, que o Senhor diz que nós devemos lançar diante do Senhor todas as nossas preocupações, ansiedades, através das nossas orações. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que se estiver alguém, meu Pai, nesse momento preocupado, Senhor Deus, se tiver alguém, Senhor Deus, que não tem, Senhor Deus, dormido esses dias, meu Pai, Senhor Deus, ansioso, Pai, que o Senhor possa levar, Senhor Deus, uma paz, que o Senhor possa levar tranquilidade até essa pessoa, que a paz de Cristo possa entrar em cada lar. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos este culto em Tuas mãos, nós entregamos este louvor em Tuas mãos, Pai, porque eu creio que é o Senhor que ministra, eu creio que é o Senhor quem fala aos nossos corações. Por isso, Deus, fica conosco. Muito obrigado pela Tua companhia, muito obrigado por você estar mais uma vez nos assistindo. Então vamos orar, vamos adorar a Deus em nome de Jesus, amém?
Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Não dá pra ficar longe de você. Sem ti não posso viver. Sem ti não posso alcançar, não posso conquistar. Se estiver na direção, tudo eu conseguirei. Com autoridade falarei e o mar vai se acalmar. Quem pode interferir nos planos do Senhor? Quem pode impedir o que tens pra mim? Se quiseres, podes fazer inferno explodir com as tuas mãos. Quem pode interferir nos planos do Senhor? Quem pode impedir o que tens pra mim? Se quiseres, podes fazer inferno explodir com as tuas mãos. Não dá pra descer sem o teu poder. Eu quero estar diante do altar. Pela fé recebo o que tens pra mim. Deus, estou aqui. Não dá pra descer sem o teu poder. Eu quero estar diante do altar. Pela fé recebo o que tens pra mim. Deus, estou aqui. Posso te sentir. Posso te sentir. Não dá pra ficar longe de você. Sem ti não posso viver. Sem ti não posso alcançar, não posso conquistar. Se estiver na direção, tudo eu conseguirei. Com autoridade falarei e o mar vai se acalmar. Quem pode interferir nos planos do Senhor?
Graças a Deus mais uma vez, que alegria ter você aqui comigo nesse culto maravilhoso, porque eu creio que Deus preparou algo maravilhoso para você. E eu quero convidar você, antes de nós entrarmos na mensagem, eu quero convidar você a compartilhar o nosso endereço na internet, Nova Aliança Augustinópolis. Esse é o nosso canal, é por onde nós estamos levando uma mensagem de Deus até a sua casa, até você. Para quê? Para que nós possamos juntos ouvir Deus, ouvir algo da parte de Deus e levar, espalhar essa mensagem até os confins da terra. Você pode compartilhar o link para o seu irmão, para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho. Você pode compartilhar esse link para qualquer pessoa que você conhece no Brasil, fora do Brasil. Então eu convido você a fazer o ID de Jesus através dessa mensagem, compartilhando, convidando o seu amigo para participar do nosso canal no YouTube, se inscrevendo no nosso canal. Então eu quero começar orando com você, eu quero começar pedindo para que o Espírito Santo possa ministrar os nossos corações, ministrar o meu coração, ministrar o teu coração. Então, amado Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento, Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade de estar levando a Tua Palavra, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar ministrando aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo possa nos mover nesta noite e que cada um que está ouvindo essa mensagem possa ser tocado pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, todo coração de pedra seja transformado no coração de carne e que se torne sensível à Tua mensagem. Senhor, em nome de Jesus, que essa semente possa ser uma semente que ela venha crescer e ela venha multiplicar no coração de cada um. É o que eu peço e oro em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Eu quero trazer uma mensagem da parte de Deus para você. Eu coloquei um título nessa mensagem que é Do Fracasso ao Sucesso. Eu quero falar um pouco sobre a vida de um dos servos de Deus e um dos discípulos de Deus, o apóstolo Pedro. E eu quero ler o texto que está lá em Mateus capítulo 26, a partir do verso 69, onde a palavra de Deus diz assim. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 69, diz assim: Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez: Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldição e a jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Amém? Aqui nós podemos ver o momento da história da vida do apóstolo Pedro, do servo Pedro, durante a caminhada dele com Jesus. Agora eu quero ler outro texto que está lá em Atos, capítulo 2, a partir do verso 14. Atos capítulo 2, a partir do verso 14, que diz assim: Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: Homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhe isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda não são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel: Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonho. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
fato, israelitas, ouçam estas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda dos homens perversos, o mataram, pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque Tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o Teu santo sofra decomposição. Tu me fizestes conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na Tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isto, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem, pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, clamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salve-se desta geração corrupta. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Veja que grande diferença entre o primeiro texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Pedro negando totalmente de ter conhecimento de Jesus: não conheço, nunca vi, nunca andei. Esse foi o primeiro discurso do apóstolo Pedro, em meio à pressão psicológica, em meio à pressão das pessoas querendo acusar de estar andando com Jesus, e ele, talvez pelo medo, pelo pânico, pelo medo de morrer como Jesus iria morrer, ele negou por 3 vezes. Ele negou por 3 vezes que conhecia Jesus, que tinha andado com Jesus, que era amigo de Jesus. Mas logo depois, você vê que ele tem outro discurso, Aí depois você vê que Jesus foi crucificado, Jesus passou, um período no sepulcro, mas no 3º dia Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscita, ele diz que quer ter uma conversa com o apóstolo Pedro, e ele chama o apóstolo Pedro para uma conversa, os dois ali, vamos dizer assim, tete a tete, face a face. E Jesus chama Pedro e pergunta: Pedro, você me ama? Pergunta: Pedro, você me ama? Por 3 vezes Jesus pergunta para Pedro se ele o amava, e por 3 vezes Jesus dá uma direção para Pedro apacentar as ovelhas, para Pedro cuidar das ovelhas dele. E após isso Jesus tem a ascensão aos céus, e quando Jesus tem a ascensão aos céus, Jesus sobe aos céus, a promessa se cumpre aos que estavam ali reunidos. Um grupo de mais ou menos 120 pessoas estavam reunidos, orando, esperando e crendo a
promessa de Jesus, porque Jesus disse: olha, permaneçam aqui, permaneçam em Jerusalém, porque do céu vai descer. Então desceu dos céus o Espírito Santo, e eles foram cheios, eles foram tomados pelo Espírito Santo. E naquele momento em que eles estavam cheios do Espírito Santo, o povo começou a zombar, o povo começou a dizer que eles estavam embriagados, o povo começou a dizer: olha, mas eles estão bêbados. E o apóstolo Pedro, nesse momento, cheio do Espírito Santo, ele começa a falar à multidão, ele começa a declarar à multidão, né, quem realmente era Jesus, quem realmente é Jesus, e ele toma posição, né, ele toma o direito de, vamos dizer assim, ser o líder daquele momento. Mas, irmãos, o apóstolo Pedro, ele era um fracassado, mas ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, e ele se torna outro homem. Mas antes dele ter um encontro verdadeiro com Jesus, antes realmente dele ter aquele encontro face a face com Jesus, o texto de Mateus fala que quando ele entende que Jesus já havia falado para ele: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E após ele ter negado as 3 vezes, o galo canta, e Pedro lembra das palavras de Jesus. E o texto diz, irmãos, que ele chorou amargamente ao lembrar das palavras de Jesus. Por que que Pedro chorou amargamente? Porque Pedro Pedro se arrependeu de ter negado Jesus por 3 vezes. Ele sai daquela cena, ele sai daquele ambiente, e ele vai para um lugar a sós com Deus. Ele vai chorar, ele vai se lamentar, ele vai pedir perdão a Deus. Por quê, irmãos? Porque quando Pedro mostra, né, essa fragilidade dele, porque negou o Filho de Deus, negou o Cristo. Pedro foi aquele que teve revelação, né? Que quando Jesus perguntou: e tu dizes quem eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, tu és o Cristo. Ou seja, o mensageiro de Deus. Pedro tinha poderosas revelações sobre quem era Jesus, mas no meio da pressão ele não aguentou e ele negou Jesus. Então, irmãos, o que nós podemos tomar como lição desses 2 textos? O que nós podemos aprender, né, com a vida de Pedro nesse momento? Nós estamos vivendo aí há quase 30 dias aqui na nossa cidade de Augustinópolis. No Brasil já vem desde o começo de fevereiro, final de janeiro, começo de fevereiro, né? Um pânico na sociedade, um medo na sociedade, né? Se gerou um medo terrível, ou seja, e esse medo terrível chegou diante de algumas pessoas, e muitas pessoas se enfraqueceram, muitas pessoas, né, se debilitaram, muitas pessoas ficaram preocupadas demais, muitas pessoas se esqueceram de ter uma vida que agrada a Deus. Mas, irmãos, o que gerou algo na vida de Pedro, talvez aquela pressão psicológica que ele sofreu, mudou algo dentro dele, mudou algo na mente e no coração de Pedro. Talvez se não tivesse tido aquela pressão psicológica, por 3 vezes chegaram para ele e disseram assim: tu conhece, tu sabe quem ele é, tu andou com ele? Ele disse: não conheço, não andei com ele, não sei do que vocês estão falando. Ou seja, essa pressão psicológica mudou algo dentro de Pedro. E talvez o que está acontecendo com muitos nesse tempo é uma pressão psicológica, é algo que está nos forçando a mudar de caráter, a mudar de personalidade, a ter uma mente renovada, assim como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12:2, que nós precisamos largar esse mundo, pensar diferente desse mundo e ter uma mente renovada, uma mente que possa agradar a mente de Deus. Então esse é um período que eu creio que nós estamos vivendo uma pressão. Para que essa pressão? Para que nós possamos mudar de atitude, para que nós possamos ser uma nova criatura. Vamos imaginar que esse é um tempo onde a lagarta entrou para o casulo, onde a lagarta entrou para passar pela metamorfose e se transformar em uma borboleta. Esse tempo foi um tempo onde Deus nos levou para um casulo, nos levou para a nossa casa, nos levou para o nosso quarto, para o ambiente, para o secreto. Para quê, meus amados? Para que nós possamos sair de lá transformados, uma mente renovada, uma mente que não vai temer a nada, uma mente que não vai temer as
pressões do dia a dia, uma mente que não vai mais negar Cristo em nenhuma situação, uma mente que não vai mais cair nas ciladas do diabo. Por quê? Porque nós estamos sendo forjados por Deus. O nosso espírito todo dia está malhando espiritualmente, está orando, está jejuando, está buscando fortalecer-se em Cristo. Para quê? Para que nós estejamos preparados para quando vier as afrontas. Porque quando o apóstolo Pedro e os outros discípulos são cheios do Espírito Santo, o que veio para eles? A afronta. Não, eles estão embriagados. Olha, esse povo não é nem 9 da manhã e esse povo já estão cheio de vinho. E o apóstolo Pedro entra com toda a autoridade, toma a posição de líder e diz: não é bem assim. O que nós estamos vivendo é promessa, é uma promessa de Deus, que Deus falou para o profeta Joel, que nós seríamos cheios do Espírito Santo, que os nossos jovens profetizariam. Ou seja, nós estamos vivendo as promessas de Deus. Então, meus amados, esse é um tempo que eu creio que irá começar na nossa geração, no nosso tempo. Nós vamos viver verdadeiramente as promessas de Deus, o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne, o derramar do Espírito Santo sobre todos aqueles que têm buscado, que têm lutado para receber a presença de Deus. Então, tudo aquilo que aconteceu antes na vida do apóstolo Pedro, o homem, um verdadeiro fracasso. Se a história tivesse terminado no dia do sacrifício de Jesus, no dia que Jesus foi pendurado na cruz, se naquele momento Pedro tivesse tomado a atitude, talvez a mesma atitude que Judas tomou, ele não teria tido outra história. Judas não aguentou a pressão, tomou uma decisão e lá ele se perdeu. Mas o apóstolo Pedro, porque veio arrependimento no coração dele, a amargura, a dor no coração dele, ele não se deixou abalar. Por quê? Porque ele acreditou, ele creu que Deus poderia perdoar, ele acreditou que Jesus poderia perdoá-lo, e ele foi para o secreto dele, ele foi chorar, ele foi se lamentar. O texto diz que ele chorou amargamente. Imagine, meus amados, quantas lágrimas, quantos berros o apóstolo Pedro deve ter lançado naquele momento de angústia, do desespero dele. Mas, irmãos, como eu sempre creio que Deus nunca nos abandonou, Deus nunca está longe de nós, eu creio que Deus estava ali olhando para Pedro, e quando Jesus sai do sepulcro, a primeira coisa que Jesus diz: irmãos, eu quero ter uma conversa com o apóstolo Pedro. Diga para ele que eu quero ter uma conversa com o apóstolo Pedro. Então, irmão, nós precisamos manter essa firmeza. Nós precisamos compreender que o tempo de fracasso da igreja acabou, o tempo de derrota da igreja acabou. E eu falo igreja, eu falo você. O teu tempo de fracasso acabou, o teu tempo de derrota acabou, o teu tempo de não ter expressão, de não ter a coragem para falar de Jesus, aquilo que você tinha medo de falar de Jesus, o enfrentamento que você tinha a falta de coragem que você tinha de enfrentar uma pessoa para falar de Jesus, para defender o Evangelho, para defender a sua fé. Eu creio que esse tempo ficou para trás, porque eu creio que Deus está te forjando nesse tempo para ser um homem, para ser uma mulher ousada, aquele que não irá temer a nada, mas aquele que irá falar abertamente do amor e do poder de Deus, da salvação, que só é através de Jesus Cristo. Então, quando eu olho para a história do apóstolo Pedro, um homem que viveu uma vida de fracasso, viveu um período ali da vida dele totalmente de fracasso, mas aquele homem, ele se ergue novamente, ele se levanta e ele toma uma posição e ele começa a falar de Jesus, ele começa a pronunciar as boas novas de Jesus. Então, meus amados, e aquele homem, a palavra de Deus diz que numa única mensagem, mais de 3.000 almas agregaram-se a eles. Ou seja, esse é um novo tempo na minha e na sua vida, um tempo onde nós iremos ver o agir de Deus, o tempo onde nós iremos ver Deus trabalhar verdadeiramente no meio da igreja. Um tempo que nós iremos ver verdadeiramente Deus trabalhar no meio da igreja. Por quê, irmãos? Porque Deus te chamou nesse tempo para ter uma conversa com você. Deus te chamou para ter uma conversa com você nesse tempo. Da mesma forma que Jesus chamou Pedro para ter uma conversa naquele tempo. Olha o que as palavras
fala lá em João capítulo 21, do verso 15 ao 17. Isso, Pedro vai ter uma conversa com Jesus após Jesus ter ressuscitado. João capítulo 21, verso 15 e 17. Depois de ter comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Respondeu-lhes: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de Jonas, ama-me? Respondeu-lhes: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: pastorei as minhas ovelhas. Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Entristeceu-se Pedro por ter perguntado pela terceira vez: ama-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Jesus chamou Pedro para cuidar do rebanho. Jesus chamou Pedro para apacentar. Jesus não olhou o período. Jesus não chamou Pedro para questionar ele e dizer assim: Pedro, por que tu me negou, Pedro? Por que tu fez aquilo? Por que você não foi lá? Por que pelo menos você não afirmou que me conhecia? Não. Jesus chamou ele para mostrar o amor. Jesus pergunta 3 vezes. E Pedro, ele diz: tu sabes. Por que, irmãos? Não era ainda um amor sacrificial. Pedro ainda não tinha coragem de morrer por Jesus naquele momento. Mesmo assim, da mesma forma como eu creio que muitos ainda não têm uma coragem de morrer por Jesus ainda, mas mesmo assim Deus está te chamando para apacentar o rebanho dele, para cuidar do rebanho dele, para evangelizar entre as nações. Talvez esse é um tempo onde Deus está te preparando para que quando tudo isso acabar, você ganhar multidões para Jesus, você ganhar a tua família para Jesus, você ganhar os teus colegas de trabalho para Jesus. Por quê? Porque antes dessa pandemia você era uma pessoa, pós-pandemia você será outra pessoa. Pedro, antes do sacrifício de Jesus, era um Pedro. Após Cristo ser ressuscitado, era outro Pedro, um ousado, um corajoso, um que não temia nada, que enfrentou a multidão e declarou abertamente que ele conhecia Jesus, que ele tinha andado com Jesus e que a multidão é que era culpada por ter levado Jesus ao sacrifício. Então, meus amados, eu quero nessa noite, nesse momento, dizer para você: não fique desanimado, não fique preocupado. Assim como o texto que eu li no começo desse culto, dessa mensagem, lance toda a sua ansiedade diante de Deus, através das suas orações, através das suas súplicas, porque eu creio que esse é um tempo onde Deus está te forjando. Deus está tirando muitos de uma vida de fracasso para levar para uma vida de conquista, uma vida de vitória. Eu não estou aqui falando de bênçãos materiais, de prosperidade financeira, não. Eu estou falando de um nível espiritual. Talvez antes da pandemia você era um fracassado espiritualmente, você era raquítico espiritualmente, mas hoje eu creio que Deus está te preparando, está te forjando para que você possa ser um homem forte espiritual, uma mulher forte espiritual, para que você possa enfrentar todos os inimigos, para que você possa ter coragem para enfrentar todos os desafios da vida, porque Deus quer que você seja pai de multidões, porque Deus quer que você seja mãe de multidões. Então, meus amados, acredite, como fala lá em Filipenses 1,6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou as boas obras, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus começou algo maravilhoso na tua vida, e eu creio que Ele está só te aperfeiçoando, Ele está somente me aperfeiçoando nesse tempo. Ele vai concluir a obra que Ele começou, Ele vai terminar o projeto de vida que Ele tem para você, porque lá em Salmo 139 diz que todos os dias da nossa vida já estão escritos num livro. Então Deus vai concluir a obra, Deus vai terminar aquilo que Ele começou na sua vida. Aleluia! Então esse é o momento
onde eu te convido a verdadeiramente levantar-se desse mundo caído, a ter uma mente renovada, a se erguer e crer que Deus vai fazer algo maravilhoso na tua vida, crer que Deus vai derramar algo poderoso na tua vida. E como é que tudo isso começa? Com o arrependimento, né? Todas as mensagens, a maioria das mensagens que a gente tem escutado, que a gente tem ministrado, um ponto é arrependimento. Peça perdão a Deus, arrependa-se por não ter feito aquilo que você poderia ter feito, talvez por ter negado Jesus 1, 2, 3 vezes, talvez por ter negado em alguma atitude. Arrependa-se e tenha um encontro verdadeiro com Jesus. Declare o teu amor para Ele e diga: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Essa é a posição do cristão nesse tempo, essa é a posição da igreja nesse tempo, que ela esteja disposta a ser usada por Deus, que ela esteja disposta para que a glória de Deus seja manifesta através dele, através de você. Então a igreja precisa acordar, nós precisamos acordar, você precisa acordar, para que Deus possa fazer de você um grande pescador de alma, para que Deus possa fazer de você um grande missionário, para que Deus possa fazer de você um grande pregador do Evangelho, para que Deus possa fazer de você um grande mestre da palavra dele, para que Deus possa fazer de você um grande líder dessa geração. Então é o tempo de despertar, assim como Pedro despertou. Não é um tempo de ficar mais chorando, não é um tempo de ficar mais criticando nada, não, é um tempo do despertar, porque Deus quer fazer algo nessa geração, e Deus quer fazer através de você, Deus quer fazer através de mim, Deus quer fazer através da igreja dele, porque você é a igreja de Cristo. Então desperta para um novo tempo, desperta para uma nova realidade. A igreja precisa acordar, porque Deus já ressuscitou, Jesus já ressuscitou, e ele já teve um encontro com você. Você não é mais aquele derrotado, você não é mais aquele tímido que negava Jesus, não. Agora você é um homem, uma mulher ousada, que vai pregar para as nações, que vai anunciar o Evangelho aos 4 cantos dessa cidade, assim como Pedro fez. Pedro era um fracassado, e é assim que eu vejo, mas ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, e do fracasso ele se tornou um homem de sucesso, um homem corajoso. E é nesse tema do fracasso ao sucesso que eu creio que Deus está nos forjando nesse tempo. E eu quero orar por você. Se você está se sentindo aí desanimado, desencorajado, se você está preocupado, que quando é que tudo isso vai acabar? Uma hora é para fechar o comércio, outra hora é para abrir, uma hora é para fechar, para abrir a igreja, de repente não é para abrir a igreja. Irmãos, nós estamos dependendo de Deus, nós confiamos em Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas, e nós lançamos diante dele toda a nossa preocupação. Então feche os teus olhos aí onde você está, que eu quero orar com você, porque eu creio que Deus vai fazer algo maravilhoso na tua vida. Santo Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, Pai. Nós te agradecemos, meu Pai, pela palavra que o Senhor nos deu nesta noite. Nós te agradecemos pelo exemplo que o Senhor nos mostrou na vida do apóstolo Pedro, um homem que negou o teu filho por 3 vezes, mas ele não desistiu da fé, ele não desistiu da chamada, e ele teve sim um encontro verdadeiro com Jesus. E quando Jesus deu uma ordem, uma direção para ele, aquele homem creu, e aquele homem tomou coragem, e quando o Espírito Santo desceu sobre ele, Pai, ele se encheu de poder e autoridade, e só em uma mensagem, amado Deus, ele ganhou mais de 3.000 almas para o Senhor. E eu creio que será assim com cada um que está me ouvindo nesse momento, que a partir do fim dessa pandemia, multidões e multidões serão ganhas para o Senhor, porque o Senhor está levantando novos Pedros, o Senhor está levantando novas mulheres com coragem, com ousadia, com intrepidez, que não temerá nada. Por isso, Pai, em nome de Jesus, meu Pai, termina a boa obra que o Senhor começou em cada um. Conclua, Senhor Deus, porque eu creio que esse é um tempo que o Senhor está nos forjando, esse é um tempo que o Senhor está nos preparando. Senhor, abençoa poderosamente cada um que está ouvindo essa mensagem, Pai, em nome de Jesus. Que o teu amor, a tua graça possa nos alcançar, e que nenhuma praga venha até o nosso lar. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Receba essa oração em nome de Jesus.
Eu quero mais uma vez te convidar a compartilhar esse link, né? Convidar um irmão, um parente seu, um colega de trabalho a assistir essa mensagem, porque eu creio que Deus tem algo para falar. Eu creio que Deus falou com você e eu creio que Deus tem algo para falar com mais alguém. Então, Nova Aliança Augustinópolis, nosso canal no YouTube, entre lá, se inscreva, compartilhe o link, porque eu creio que Deus quer me usar e Deus quer te usar através dessa mensagem. Amém? Então, feche os teus olhos mais uma vez que eu quero orar. Amado Deus, em nome de Jesus, que o teu amor, a tua graça e a doce consolação do teu Espírito Santo esteja repousando sobre nós. Abençoa os nossos pastores, abençoa a tua igreja na cidade de Augustinópolis. Senhor, em nome de Jesus, eu peço mais uma vez que nenhuma praga venha sobre a nossa casa, venha sobre o nosso lar. Em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.